Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui, para mais uma videoaula nossa, a quarta videoaula. E hoje nós vamos falar sobre um tema diferente daqueles que a gente vinha falando. Hoje nós vamos falar de matemática. Não, para de reclamar. Você vai gostar, é diferente. Nós não vamos falar só de números. Aliás, nem vamos falar de números hoje. Aí você pode me perguntar, ué, professor, e dá para falar de matemática sem falar de números? Dá, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Nós vamos falar sobre figuras geométricas. E, na verdade, além de lembrar as figuras geométricas, nós vamos falar sobre uma coisa que dá para fazer com um tipo de figura geométrica que acaba sendo muito legal da gente ver. Então, antes da gente ir para o assunto principal, eu quero lembrar para vocês algumas coisas. Por exemplo, existem vários tipos de figuras geométricas. A gente começa aprendendo uma figura geométrica chamada reta. Como vocês podem ver aqui, o que é uma reta? A gente pode dizer que é uma linha perfeita, né? E para representar essa reta, olha como é fácil. Eu só preciso de uma linha. Agora vamos pensar em outras figuras. Vamos pensar num triângulo, num círculo, num quadrado. Só com uma linha eu consigo representar essas figuras que eu falei? Olha aí. Não tem como. Eu preciso de um outro espaço chamado de plano. Mas por que a gente consegue representar ela perfeitamente aqui nesse vídeo? Porque a tela que você está vendo não é uma linha. Ela é um plano, né? Ela tem duas dimensões que a gente fala. Ela é um plano. Então, por ela ser um plano, a gente consegue representar o triângulo, o círculo, o quadrado. Mas tem algumas figuras geométricas que não dão para representar também só no plano. Essas figuras nós chamamos de figuras geométricas espaciais. Quando eu era pequeno, eu ouvia isso e achava que era espacial porque era do espaço, né? Que era do espaço sideral, que vinha dos astronautas, dos ETs. Não é nada disso. Espacial quer dizer porque ela ocupa um espaço, ou ela só é possível de ser representada num espaço completo. Só uma linha não serve, um plano não serve, porque ele precisa de distância, que a gente chama de profundidade na matemática. Então, a partir disso, nós vamos entender o quê? Que essas figuras que não podem ser representadas só pela linha ou só pelo plano, são chamadas de figuras geométricas espaciais. Então, Aldo, me dá um exemplo de figura geométrica espacial. Peguei algumas coisas do dia a dia para a gente ver. Eu tenho aqui uma caixinha de chá. Né? Uma caixinha de chá. Ela não tem as faces do mesmo tamanho. A gente tem a tendência de dizer que isso aqui é um cubo. Não é um cubo. Isso aqui tem um nome muito engraçado, difícil de falar, que a gente gosta até de brincar de colocar essa palavra na forca, que fica cheio de letra, né? O nome correto dessa figura aqui é um paralelepípedo. Né? Não é paralelepípedo, já ouvi de tudo. É paralelepípedo. Mas quando que um paralelepípedo se torna um cubo? Quando as faces deles são todas feitas por quadrados. Ou seja, elas vão ter todas o mesmo tamanho. Mas uma caixinha de chá é um paralelepípedo, parece com um cubo e ela é espacial. Olha como minha mão fica longe, né? Dessa dimensão aqui. Ela tem um espaço. Eu não consigo representar ela só num papel, por exemplo. Né? Um papel não tem como. Outra figura geométrica espacial. O cilindro. Aqui eu tenho um cofrinho, né? E o cofrinho é um cilindro. Ele é espacial, ele ocupa um espaço aqui na nossa realidade. E uma outra figura espacial muito comum, que toda criança gosta, uma bola, uma bolinha. Né? O nome correto na matemática da bola é uma esfera. Então, uma
uma esfera é também uma figura espacial. E aí, então, nós vamos agora chegar no assunto principal do nosso vídeo, que é planificação. O que é a planificação? Nós vimos que o círculo, o triângulo e o quadrado, eles são planos. Eles podem ser representados num plano. Agora, o cubo, o cilindro e a esfera, por exemplo, eles podem ser representados num plano? Se eles são espaciais, a gente às vezes vai responder que não, né? Se você acabou de falar que para alguma coisa ser espacial, ela tem que ocupar um espaço na realidade, aqui na nossa vida, como é que vai transformar em plano? Aí é que vem a surpresa. É possível sim transformar uma figura geométrica espacial numa figura plana, numa representação plana. Vamos ver? Olha aqui, eu tenho um cubo na minha mão. Aparentemente é um cubo normal, né? Mas ele está preparado para ser planificado. Como? Olha que não é mágica. Ele foi construído para ser planificado. Então a gente chama isso de planificação. Essa é a planificação de um cubo. Olha aqui, eu vou montá-lo mais ou menos de novo, ele se torna um cubo, ocupando um lugar no espaço. Quando eu solto as faces dele, isso é a planificação. Então eu digo, essa é a planificação de um cubo. E esse era um cubo mesmo, porque todos os lados são iguaizinhos. Eles são todos quadrados, né? Então isso é um cubo que planificado tem essa carinha. Vocês podem ver as linhas das dobras dele, que são importantes para a gente identificar uma planificação. E o cilindro? Também dá para planificar? Aqui eu tenho um cilindro construído para planificar. Difícil segurar ele, que ele vai abrir. Mas é um cilindro. E olha aqui, é bem possível sim fazer a planificação do cilindro. As tampas do cilindro são 2 círculos. E né, a embalagem, vamos dizer assim, a casca dele é um retângulo perfeito. Você junta as tampas e envolve essas tampas com esse casco aqui, vamos dizer assim, e está feito o nosso cilindro. Então também é possível planificar o cilindro. Aqui está a planificação do cilindro. O que eu quero também que vocês saibam? Na descrição desse vídeo, aqui embaixo, né, no YouTube, aqui, eu vou colocar outros vídeos legais sobre planificação, para vocês verem também de outra professora falando, é legal, também de imagens de objetos sendo planificados, né, de figuras geométricas espaciais sendo planificadas. Mas para ainda falar sobre esse assunto, faltou uma figura. A gente viu um paralelepípedo, que é primo do cubo, mais ou menos, né? E a gente viu que era possível planificar o cubo. Aí a gente viu o cilindro e viu a planificação do cilindro, né? Faltou uma. Nós falamos da esfera. A esfera é possível planificar? Não. Não é possível planificar. É possível representar, né? As pessoas conseguem fazer desenhos que lembram esferas utilizando recursos de desenho, mas planificar uma esfera não é possível. E aí, eu tenho uma coisa para perguntar para vocês. O mundo que a gente vive, ele é parecido com uma esfera. Ele é uma esfera praticamente um pouquinho achatada nos polos. Aqui em cima e aqui embaixo. Mas é bem parecido com uma esfera. Só que desse planeta que a gente vive, as pessoas fazem um mapa chamado planisfério. E é por isso, pelo fato de matematicamente nós não podermos planificar uma esfera,
é que existem planisférios de pessoas diferentes ao longo da história que fizeram isso. Porque é preciso dar uma ajeitadinha para conseguir transformar em plana uma coisa que é totalmente esférica. Então, planificação é isso. É a gente conseguir representar uma figura que é espacial de maneira plana. Tá? Então, vou colocar agora aqui na tela mais algumas imagens de planificações e vou encerrar esse vídeo, lembrando que na descrição tem alguns vídeos para vocês verem mais sobre planificação. Um abraço, eu estou com muita saudade de vocês, espero que a gente possa se rever logo, tá? Se cuidem ainda na pandemia e até a nossa próxima videoaula.